às queridas irmãs, aos queridos irmãos. Nós estamos de retorno às nossas atividades, às nossas reflexões, no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Sabemos que o Evangelho, conforme Kardec explica, são as máximas, as prédicas de Jesus em concordância com o Espiritismo e a sua aplicação prática às várias circunstâncias das nossas existências. E nós estamos no estudo do Evangelho, nos voltando aqui às nossas reflexões para o capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos, e estamos analisando, refletindo sobre as instruções dos Espíritos. Cabe-nos nessa oportunidade fazer as nossas reflexões sobre a instrução que ali consta a respeito da desgraça real. É o item 24. Nós fizemos assim uma espécie de uma equivalência, uma concomitância com relação ao Sermão das Bem-aventuranças, e nós vamos encontrar que realmente no capítulo de Bem-aventurados os aflitos há um número considerável de instruções dos Espíritos sobre as mais diversas situações em que nós aparecemos, nós nos auto-identificamos como os aflitos. De fato, a nossa condição de aflitos é de uma luta constante nas nossas existências, porque nós estamos aqui num mundo classificado, como todos sabemos, e a doutrina assim nos ensina, um mundo de provas e expiações. Certamente que o mundo de provas e expiações, no tocante à bem-aventurança dos aflitos, ela é considerável. Todas, indistintamente. Essa comunicação, que nós vamos refletir sobre ela, é de Delfina de Gerardin, obtida em Paris no ano de 1861. Nós estamos nesse início do terceiro milênio, agora em 2021, e ela está conosco há cerca de 160 anos. É muito profunda o teor, o vero sentido da desgraça real, que é o título, não é? Desse item 24. E numa análise assim muito profunda do que a autor espiritual nos orienta, nos aconselha, nos mostra qual é a verdadeira desgraça, nós fomos palmilhando, né? Sequenciando o Evangelho e fomos descobrindo ali uma série de outras tantas colocações, partes evangélicas que trazem esse conteúdo, essa ratificação na doutrina como um todo. Então nós fomos verificar que no início desse capítulo há 3 citações evangélicas e uma delas, no item 2, é o Evangelho de São Lucas, e se aplica a todas as luzes ao conteúdo da desgraça real. Diz São Lucas, no capítulo 6, versículos 24 e 25, mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação, ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Esse conteúdo, esse trecho do Evangelho de São Lucas, ele tem uma vertente muito vinculada ao teor da desgraça real que Delfina de Gerardin nos traz aqui para as nossas análises e reflexões. E vimos assim, dentro desses dados estatísticos, que nos demais bem-aventuranças nós temos evidentemente bem menos instruções. Isso evidentemente Kardec, ao elaborar o Evangelho segundo o Espiritismo,
com a orientação, a supervisão das vozes da terceira revelação, nos traz ali, por exemplo, bem-aventurados os pobres de espírito, 3 instruções. Bem-aventurados os que têm puro coração, 3 instruções. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, 5 instruções. Bem-aventurados os que são misericordiosos, 8 instruções. Então essa é a que tem o maior número de orientações a nosso favor, nos trazendo aquela máxima de Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Aplicação do ensino moral de Jesus em concordância com o Espiritismo, não é? E dentro das diversas aplicações em que nós tecemos a nossa vida, em função do nosso progresso, do nosso adiantamento moral, como está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, não é? Na parte terceira, que é a lei do progresso, do progresso moral. E com base em todo esse arcabouço que nós temos aqui, nós nos lembramos, e estamos sempre com ela, da nossa querida irmã Sueli Caldas Schubert, naquela obra assim muito profunda, profícua, que ela elaborou entrevistando Allan Kardec. Só para relembrar, a Sueli, ela fez um trabalho monumental em função da doutrina codificada, fazendo assim uma seleção de perguntas a Kardec, como se estivesse entrevistando Kardec e tomando como respostas as indagações que ela fez em função da doutrina, as respostas que o próprio Allan Kardec, subsidiado pelas vozes da terceira revelação, trouxe nessa doutrina elevada, né, de purificação nossa. Então, lá, entrevistando Allan Kardec, na página 153, Sueli faz uma pergunta a Kardec que tem uma vinculação muito grande com o Bem-aventurados os aflitos. Ela indaga de Kardec: como se explica que o ser humano tenha que passar por tantas provas e aflições? Qual a razão disso? Kardec então responde que os sofrimentos devidos às causas anteriores à existência presente, bem como as que se originam de culpas atuais, são a consequência da falta cometida. Quer dizer, nós vivemos nesse íter. Nós vivemos, saímos da erraticidade, voltamos para o mundo físico, o mundo carnal, temos as nossas deficiências, as nossas dificuldades próprias, estamos sempre caindo, levantando, nesse círculo em que até nós chegamos à nossa consciência, digamos, moral, saindo do homem carnal, penetrando na sublimidade do homem moral, a nossa progressão é lenta, é gradual. Então, ele diz que o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer os outros. Quer dizer, a justiça distributiva aí não é uma penalidade que vem dos planos espirituais. Porque nós, nos planos espirituais, não temos tribunais togados para julgar A ou B ou C, mas sim é fruto do nosso próprio progredir, ou seja, do nosso avanço ou da fieira de ignorância pela qual nós passamos, como está lá na questão 120 do Livro dos Espíritos. Então diz isso Kardec, é pela ação dessa justiça distributiva que o homem sofre o que fez sofrer os outros. E assim, nesse contexto, continua Kardec, se ele foi duro e desumano, poderá, a seu turno, ser tratado com igualitárias razões. Daí a justiça distributiva. Se for orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta
ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá, nós estamos destacando esse poderá sofrer pelo procedimento dos próprios filhos. Desse modo, diz Kardec, se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório as anomalias que o mundo apresenta. O mundo terreno, nosso mundo, já fizemos essa apreciação com base na doutrina, em reflexões pretéritas, ele necessariamente não é um mundo inferior. Pelo progresso, pela inteligência, está lá no 780 do Livro dos Espíritos, o próprio Jesus assim dizia, que o homem progrediria muito na inteligência, mas na parte moral ele demoraria, ela seria mais lenta, seria gradual. Então o nosso mundo necessariamente, já ele não pertence ao mundo de inferioridade, ele é de provas e expiações. E em que pese todas essas situações, cabe a nós outros, dentro dessa realidade que estamos aprendendo, agradecer o abençoado mundo em que estamos e que temos oportunidade, pela pluralidade das nossas existências, de purgarmos as nossas vicissitudes, idiosincrasias, todos esses males que são próprios do homem carnal. E, continuando aqui, se explica pela pluralidade da existência e pela destinação da Terra como um mundo expiatório as anomalias que apresenta. Quais são essas anomalias? Distribuição de venturas e desventura, anomalia no tocante à desventura, entre os bons e os maus nesse planeta. É a justiça distributiva, né? Semelhante anomalia, diz Kardec, só existe na aparência, porque considerada tão só do ponto de vista presente. É o que nós vamos ver lá na instrução da Delfina de Gerardão. Entretanto, diz Kardec, aquele que se elevar pelo pensamento e for aprender toda uma série de existências, verá que a cada um de nós é atribuída a parte que nos toca, sem prejuízo que lhe tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Ou seja, suas leis são imutáveis e devem ser obedecidas e não abrogá-las. As nossas leis é que são mutáveis, ousamos nós acrescentar, até que atinjamos a unidade das leis do Pai. Ora, as leis do Pai, pela sua imutabilidade, elas são disseminadas em todos os pontos do nosso orbe terrestre. Compete a cada um de nós, qualquer que seja a nossa crença, nossa etnia, nosso proceder, a elas nós temos que obedecer e não abrogar, ou seja, desconstituir essas leis e impingir as nossas, porque as nossas leis é que são mutáveis até que o fluir dos tempos possam se aproximar através da nossa perfeição do Pai. Então, isso é uma razão que a Sueli submeteu a Kardec com relação a essa situação que nós vivemos nesse mundo de provas e expiações. Nós fizemos uma colocação aqui de outros estudos e que se encaixa como uma luva nas presentes exposições, que nós ousamos acrescentar que somos nós mesmos, espíritos, em fase de evolução, que extraímos do nosso viver a felicidade ou a desgraça, na conformidade do estágio moral que tenhamos alcançado, e isso quem diz é o codificador. Nós saímos da fieira da ignorância, está lá na questão 120 do Livro dos Espíritos, para a posição de ventura excelsa, não por graça divina, não por concessão aleatória, não por capricho do Pai, mas sim pelos esforços espirituais intransferíveis que nós vivemos, que nós temos que viver, que nós aprendemos, nós vimos captando.
E isso está todas as luzes na questão 115 do Livro dos Espíritos. Está lá no capítulo 1, acrescentamos aqui, item 7, do Progresso dos Espíritos. Pois bem, essas considerações nos levam aqui a adentrar, não no todo, mas já que nós já lemos essas preliminares, já nos dá uma ideia do conteúdo da mensagem da Delfina de Gerato. Nós não vamos ler toda, nós vamos ler aquela parte que foca essas considerações preliminares que nós estamos trazendo para efeito de reflexão. Diz o Espírito de Delfina de que para nós julgarmos qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além dessa vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Lá, aqui, é o nosso estágio, é a nossa experiência. E a avaliação de desempenho nossa vai ser lá. Lá no nosso núcleo, de onde nós partimos para a Terra, é que nós vamos encontrar todo assim aquele programa que, se a gente quisesse fazer um cotejo, uma avaliação, por exemplo, a avaliação de progresso de mérito que cada um de nós tem nas grandes empresas onde somos avaliados semestralmente ou anualmente. E há vários fatores ali, e no plano espiritual, esses fatores brilham com muito mais autenticidade do que os quesitos humanos. Porque esses quesitos na espiritualidade, eles vêm de dentro de nós, da nossa análise, da nossa purgação das nossas infelicidades, aquilo que nós mesmos construímos dentro de nós e que precisamos purgar. Daí a pluralidade das existências e daí a lei do progresso imanente em cada um de nós. Então, diz Delfina, ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as nossas acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal, encontra sua compensação na vida futura. São as nossas causas morais remotas ou as causas atuais, nós já vimos refletindo aqui nesse capítulo de Bem-aventurados os aflitos. Mas ela vem aqui num ponto capital que tem muita, digamos assim, muita vinculação, muita atração com tudo que nós já falamos. Vou revelar-vos, diz ela, a infelicidade sob uma nova forma. Sob a forma bela e florida, olha o termo que ela usa, a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras das vossas almas iludidas. Todas essas veras são as verdades que nós trazemos para dentro de nós mesmos. E quando ela fala de forma bela e florida, é o encantamento, é a ilusão dessas formas que nos retém lá naquelas algemas do homem carnal, material. Longe estamos de seguir a sublimidade dos caminhos do homem moral, que é a nossa torre de vigia, o fenômeno mais importante, mediúnico, no início desse terceiro milênio, que é o ensino moral, porque é o ensino moral o eixo do Evangelho segundo o Espiritismo e que se estua, que se projeta na vida futura em função da pluralidade das existências. Então diz ela que essa forma bela e florida que acolheis e desejar com todas as verdades entre aspas, das vossas almas iludidas. A infelicidade, diz ela, é alegria. Mas não é essa alegria que nós temos do bem, de ser útil, de ser agradável, de estar sempre preparado para auxiliar, ajudar, servir.
é a alegria contagiada pela materialidade. É a alegria vã, louca, estouvada. É o prazer carnal, principalmente. É o tumulto. É a vã agitação, satisfação louca da vaidade, que fazem calar a existência e a consciência. Com a consciência calada, comprime a ação do pensamento que atordou o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Então, de todas essas contingências que aqui estão, é a nossa conduta irrefletida, é aquilo que na nossa consciência estão onde? As leis de Deus, na nossa consciência. E é pela nossa consciência que Deus nos fala amorosamente, em amor e sabedoria. As duas asas, plataformas que nos levam aos pórticos do nosso progresso espiritual a caminho da luz. Essa é a nossa vertente. Mas nós, em função do nosso atraso moral, nós vamos penando. Peão que gira, gira, gira e não sai. Retrogradar, nós não retrogradamos. Está no livro dos Espíritos. Mas nós marcamos passo. É como se nós tivéssemos ali feito Jeca Tatu, lembrando isso dos nossos tempos primeiros, orando, 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 pedindo, 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 mas não construindo nada, não apresentando nada, só pedindo, rogando, implorando, mas é inversamente proporcional à nossa ascensão moral. E ela conclui: esperai, vós que chorais, tremei, vós que rides, porque o vosso corpo está satisfeito. E aí, nós nos lembramos dessa passagem de São Lucas, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, e que nós lemos no início. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados. Saciados com o quê? Com todas essas incoerências, todos esses abalos morais que nós lemos aqui. Alegria, prazer, tumulto, vã, agitação, etc. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. É isso que ela considera a desgraça real. E ela diz mais aqui: esperai vós que chorais, tremei vós que rides, porque o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino, e as provações credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam um repouso ilusório para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, verdadeiras verdades, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira, fieira da ignorância. E tem mais aqui, deformados pela vossa cegueira, pelos prismas, a verdade e o erro. Ora, a verdade e o erro está aqui, toda ela vinculada na questão, uma das questões basilares do Livro dos Espíritos, que é a questão 115. Fomos criados simples e ignorantes, sem nada saber. Repetimos isso constantemente, porque é uma espécie de uma renovação constante que se passa no nosso espírito. Mas nós temos uma missão. O Pai nos dá uma missão.
nós progredirmos pelo nosso próprio merecimento, cumprindo as suas leis que não são abrogadas, mas nós é que devemos cumpri-las e conhecendo a verdade que nos leva ao homem moral, ao ensinamento de Jesus, na sua projeção da vida futura, esse eixo do ensino moral do Mestre, né? Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós verdadeiro Espírito. Que importa o que tem fé no futuro? Deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, conquanto que a sua alma entre gloriosa no reino celeste. Essa é a mensagem básica, capital de Delfina de Gerardi. Mas há um aspecto aqui, nesses breves minutos finais, eu me permitiria trocar reflexões com as nossas irmãs e os nossos irmãos. Nós fizemos aqui uma síntese de uma busca que nós invariavelmente fazemos no periódico Reformador, do qual nós somos assinantes, e todos sabem que o Reformador é o periódico mensal da Federação Espírita e que nos traz o movimento espírita atualizado. Pois bem, fizemos uma busca em várias edições e, por incrível que possa parecer, nós encontramos aqui no Reformador de 2002 um capítulo que é sobre a lição do cotidiano. É sobre tudo isso que nós falamos e sobre esse sentido da desgraça real. Não vamos ler toda a lição, mas nós vamos ler o que é fundamental em função do que nós refletimos aqui. Essa é a desgraça real que a instrutora espiritual nos traz. E aqui vem um exemplo do cotidiano. A gente sempre fala, vê as lições, reflete, aduz, busca, pesquisa, mas se nós tivermos um fato, esse fato fica como ela mesmo diz, temos que analisar o fato e as suas consequências, ele é ditoso ou inditoso. Há nessa lição do cotidiano um exemplo que nós vamos sintetizar aqui. Homero era um senhor que acordara doente, enfadado, dormia à custa de remédios para efeito de dormir, né? E a sua alma estava em funda agonia. Ele estava muito enfermo. Qual a razão que conduzia Homero à prostração do seu corpo e da sua alma? Liam-se nos seus olhos o terror, a inquietação, a irritação. Oscilava na sua mente uma sombria decisão, o suicídio, uma desgraça real. Relembrava ele o passado. Seu pai próspero, austero comerciante, acumulara uma fortuna. Ele adentrou junto ao pai e continuou também no mesmo trabalho junto ao pai. Algum tempo após, o pai retorna ao plano espiritual. Mais tarde a mãe também. E ele continuou nas atividades do pai. Mas a euforia dele, do dinheiro, da fortuna, de ganhar mais, de progredir, o levou a uma série de descompassos na sua vida profissional em que os milhões do pai na sua atividade austera de trabalho foram reduzindo, e ele chegara praticamente à miséria. Mas, em que pese toda essa fortuna que ele havia adquirido, ele não possuía as orientações lapidares do Evangelho aplicado e vivido. Diz aqui a lição do cotidiano, aplicado e vivido. Certa feita, ele lembrou-se que fora presenteado com um livro, em que fizeram uma visita a um centro espírita, convidado que fora por alguns amigos. E aqui diz a lição do cotidiano, que está aqui no Reformador, que embora respeitasse a palavra do Cristo, entendia que o livro era desnecessário e inconveniente. Por quê? Porque era preciso, no entender dele, viver intensamente, ganhar dinheiro, progredir, acumular fortuna, aumentar a sua riqueza. Não se importava ele com filosofias
que falavam de uma existência de viventura em outro plano. Naquele momento, porém, o corpo alquebrado, à beira da falência, pois sua intemperança o levara a perder os milhões herdados, buscava recordar algo que se lhe gravara no subconsciente quando lera de escantilhão, quer dizer, muito levemente, muito rapidinho aquele livro. Descobriu ele que o nome do livro se chamava O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Então, firmava seu pensamento que julgava ser a solução e que o livraria de todos os males desse mundo. Ou seja, ficou ele com aquela perspectiva do livro do Evangelho segundo o Espiritismo e que ele não mais teria visto o livro, não mais o teria encontrado. E daí foi. Né? Foi a mesinha da cabeceira dele, onde guardava a dose excessiva dos tranquilizantes, mirou-a, remirou-a, rolou-a de lugar em lugar e mais tarde ele a usaria. Ele deixou a mesinha lá. Porque para ele seria o fim do epílogo de um drama consumado, ou seja, ele poria fim à própria vida. Seria para ele o sono final. Não mais acordaria, consumaria o suicídio. Aí maquinava as coisas quando, perpassando os olhos pelo quarto, lhe deu com o tal do livro, ou seja, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Tomado de boa inspiração, rápido, retirou-o da estante, procurando, por simples curiosidade, aquele trecho que lhe fugira do consciente e que estava embutido no ímã do seu ser, ou seja, no inconsciente. Eis que encontra o trecho. E ávido, põe a lê-lo. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Lição, desgraça real. Coincidentemente, a lição do cotidiano com a lição que nós estamos aqui refletindo. Foi o suficiente, nesse momento, para que o seu guia espiritual, até então impossibilitado de uma aproximação mais direta, devido à ideia mórbida e obstinada dele desertar da vida, acorreu em seu auxílio, aplicando-lhe passes magnéticos, favorecendo em especial o sistema nervoso e o cérebro em particular, inspirando-lhe uma feliz e exata interpretação do texto. De imediato, Homero sentiu fazer-se-lhe na mente a luz do entendimento, como não lera antes com a devida atenção aquele livro, verdadeiro manancial de água da vida eterna. De imediato levantou-se, pôs-se a arrumar o quarto em desordem, já começou ele a se movimentar positivamente. Derramou na água corrente, abriu a bica. A água corrente foi todo aqueles tranquilizantes, aqueles soporíferos letais. E embevecido, em lágrimas nos olhos, o coração em fortes pulsações, retornou à leitura da referida lição, a desgraça real. E de outras tantas lições, como a gente sabe que o Evangelho possui dor, pois se sentia tocado de fortes emoções, não sabia bem definir, mas que se traduziam num estado de alma entre melancólico e jubiloso, ora introvertido, ora expansivo com emoções nunca antes experimentadas. Seu guia espiritual, prosternado em lágrimas de ventura íntima, erguia aos céus uma prece de gratidão ante a bênção alcançada pelo tutelado, ou seja, o seu tutelado, o seu aquele que estava ali sob a inspiração dele, com a vigilância permanente do Espírito Protetor, que através de uma simples leitura de um livro espírita, por sinal, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, por sinal, a lição da desgraça real, havia encontrado um tesouro perdido, pleno de joias, aí sim, joias e gemas preciosas, de bens e valores inestimáveis, de capital e patrimônio crescentes e incessantes e incontroversos. Homero, que agora estava reduzido quase à miséria material, chegara à conquista da riqueza espiritual,
que no dizer do Evangelho, o ladrão não rouba, a traça não rói e a ferrugem não consome. Essa, meus irmãos, é a lição de todos nós. A nossa busca, a nossa pesquisa, o nosso querer aprender mais, dentro, evidentemente, dos limites da coerência, dos limites da paciência, do tempo que nós temos para nos transformarmos. Então, dentro desse aspecto, dentro de bem-aventurados os aflitos, nós temos então a função do Espiritismo, que é esclarecer, recolocar-nos sobre verdadeiros prismas, a verdade e o erro singularmente deformados pela nossa cegueira. Ou seja, conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Já estamos aqui há 35 minutos sobre o tema. Agradecemos a paciência de todos pelas reflexões, pelos nossos momentos, por esses momentos tão importantes na nossa vida, que é estudar e, como diz Emmanuel no livro Roteiro ante a Vida Mental, sairmos do empirismo. Nós que pensarmos mais e partirmos para a concretização, para a execução, porque o Evangelho há de ser vivido, experienciado, praticado com todas as suas veras, como disse Delfina de Gerardão. Agradecemos então o ouvir, a paciência, esses momentos em que nós, de uma forma muito emocionada, sentimos o Evangelho segundo o Espiritismo na sua autenticidade, buscando sair dessas nossas elucubrações negativas, ainda indecisas, em que hoje caímos, levantamos, caímos mais adiante, nos levantamos mais além, no nosso percurso que há de ser uníssono e bem abençoado. Graças a Deus, muito obrigado a todos, que a paz do Senhor esteja em nossos corações, que assim seja.